Bem-vindos, pessoal, a mais uma videoaula aí do nosso sistema XD Software, e hoje, neste vídeo, estaremos aí ensinando a vocês sobre sobre a nossa nova reformulação do caixa, que tivemos aí na nossa nova versão, como funciona, a gente teve novas funcionalidades, implementação, mudanças aí no fechamento da conta, na função caixa, tivemos aí novas aparições aí em questão à funcionalidade, que eu acho que vai ser bem interessante aqui mostrar para vocês, eu acho que vocês vão gostar bastante. Então, seguindo aqui, vamos mostrar aqui o que teve de novo por enquanto. A principal adição nessa nova versão é a parte de contas de negócio aqui que fica disponível nas tabelas e fica disponível aqui. Vamos clicar aqui para acessá-la e aqui temos toda uma tela nova que agora você pode criar uma própria conta de caixa para você. Então você pode trabalhar com vários terminais apontados para o mesmo caixa. Então vai ser isso é muito interessante para esse controle, né, por terminal. Agora não vai ser mais cada caixa é um terminal, então a gente pode ter várias contas por terminal também. A gente pode ter várias contas, como eu já comentei, vários terminais aprontados para a mesma conta. Eu vou estar mostrando para vocês aí mais adiante como vocês vão fazer essa configuração, mas é muito importante, também é muito interessante. Vou estar explicando aqui referente aos campos. Então, seguindo aqui, nós temos aqui o código. Isso aqui é o código da sua conta, beleza? E aqui nós temos aqui os tipos de caixa. Nós temos atualmente disponíveis o tipo de caixa e o tipo banco. O tipo banco a gente não vai estar utilizando aqui nesse vídeo, por conta que ele é apenas uma compatibilização do que já está disponível no gestão comercial, que é a conta de tipo banco. Que basicamente as contas de negócio, acabei não comentando anteriormente, que é basicamente o contas a pagar e receber, só que integrado diretamente no PDV. Então aqui nós temos esses dois tipos de caixa, só que atualmente o que está realmente integrado é a conta de tipo caixa. A conta de tipo banco, apenas uma compatibilização. Você pode criar uma, claro, só que não tem nenhuma utilização dele no sistema atualmente. Então estaremos aqui apenas apresentando o tipo caixa, que vai ser mais importante, que vai ser basicamente o que 99% dos parceiros aí e até clientes estarão utilizando. Então eu vou utilizar aqui do tipo caixa, vou colocar o nome para minha conta do tipo caixa, vou colocar aqui caixa principal 2, que eu já tenho um. A gente vai colocar aqui uma descrição, também vou colocar caixa principal 2. E temos aqui os campos de saldo, saldo máximo e saldo de aviso. O saldo, ele é o saldo da sua conta, ou seja, o que tanto você recebeu nesse caixa, ou seja, são as vendas, basicamente, entrada, abertura, também desconta também caso você dê uma sangria ou alguma saída, e ele é por sessão, tá, pessoal? Então, caso você feche o dia, perdão, caso você feche o caixa, esse saldo aqui vai ficar zerado no final da sessão, beleza? Então, lembrando, isso aqui é por sessão e não é acumulativo. Show de bola? Então, vindo aqui para o saldo máximo, e o saldo máximo e o saldo de aviso atualmente são apenas para informativo, eles não têm ação ali na parte de fechamento. Então, se você colocar um saldo máximo aqui de R$ 1.000, que supostamente era para travar a sua venda, né? Porque você está passando de R$ 1.000 aí de recebimentos aí na sua conta de caixa, e ele era para travar. Mas como atualmente está apenas para informativo, ou seja, apenas para informação, então eles não estão sendo utilizados no momento. Então, caso vocês forem utilizar, lembre-se disso. Também tem um saldo de aviso, que basicamente só vai emitir um aviso na hora que você passar desse saldo. Então, por exemplo, tu colocar um saldo de aviso de R$ 500 e eu receber mais que isso, então ele vai emitir esse saldo de aviso. Mas como eu comentei anteriormente, não está integrado atualmente. E temos aqui a seção de proprietários e gestão de seção. E mais para baixo aqui também temos a parte de definição e utilizadores. Agora, na nova reformulação do caixa, nós temos como setar um proprietário para essa conta de caixa. Então eu posso selecionar um proprietário específico para minha conta de caixa. Ou seja, essa minha conta de caixa, por exemplo, a principal 2, apenas vai ficar disponível para o gerente. Então, se eu tentar acessá-la por outro funcionário, vai emitir um erro na hora que eu tentar apontar uma venda para este caixa, ou tentar fazer uma entrada, uma abertura diretamente para essa conta de caixa. Vai emitir um erro para mim e eu não vou conseguir realizar a venda, apenas se eu mudar para o funcionário de gerente.
Então, já engrenando nisso, já temos aqui também a definição de senha e remover senha. E também de utilizadores. O que são esses daqui? Como a gente acabou de setar um proprietário, seria interessante também você conseguir colocar utilizadores para utilizarem também essa conta de caixa, certo? Então é para isso que definir a senha é. Se eu definir uma senha aqui e setar os utilizadores, eu consigo deixar outros utilizadores também usar a minha conta de caixa, mesmo a minha conta de caixa tendo um proprietário. Então, se eu deixar meu proprietário gerente, só vai ter acesso a ele. Só que se eu colocar um utilizador, por exemplo, o utilizador inicial, por exemplo, que é um funcionário que a gente tem aqui na nossa base demonstrativa, ele vai também conseguir utilizá-la. Só que a cada venda ele vai ter que colocar uma senha. Então, antes de definir a senha, vamos salvar aqui. Ó, então ele já fica salvo aqui, ó, olha que interessante. E aqui eu vou definir uma senha. Então, vou colocar uma senha, uma nova senha, vou colocar 1, 2, 3, 4, e também vou confirmar a senha 1, 2, 3, 4. Eu vou definir e vou salvar. Quando eu voltar aqui, ó, ele já vai me habilitar a opção de utilizadores. E aqui eu consigo selecionar os funcionários que vão ter acesso à minha conta de caixa. Então aqui eu posso colocar para o utilizador inicial, posso colocar para o André, para o Paulo e tudo mais. Eu vou setar apenas para o utilizador inicial para mostrar para vocês depois como isso vai funcionar. Então vou dar um gravar aqui e terminar de gravar aqui. Beleza? Mais para frente aí na parte que eu for mostrar aí as novas funções em relação ao fechamento de conta, né, as principais mudanças, vocês já vou também estar explicando sobre isso. Agora vamos para a parte de gestão de sessão. Isso aqui é muito importante, gente. Agora temos 3 tipos de gestão de sessão. A manual, que você precisa abrir o caixa manualmente, ou seja, agora é obrigatório você fazer uma abertura de caixa para você começar a vender, então tem que lembrar disso. Então, o gestão de sessão manual, você precisa abrir, ou seja, você tem que utilizar a função caixa e abrir você tem que abrir manualmente o caixa. Uma coisa que mudou da última versão, das versões anteriores, que as novas sessões elas começavam a partir do fechamento e não a partir da abertura. Então, em versões anteriores, quando você fechava o caixa, ele já iniciava uma nova sessão. Então, você podia fazer várias aberturas em uma única sessão. E isso é errado. Então, atualmente, uma sessão só vai estar aberta quando você fazer uma abertura. Por isso que a gente tem esses 3 tipos de gestão de sessão. Então, a manual você tem que abrir ela manualmente. Temos os solicitar abertura, ou seja, se você não abriu o caixa ainda, se você tentar vender, o XD ele vai puxar a tela de abertura na hora que você for fazer a venda. Então, aí você vai conseguir fazer a abertura e depois realizar a venda normalmente. Se você tentar fazer uma venda sem tentar abrir o caixa com a gestão de sessão como manual, vai emitir um erro dizendo que não é possível realizar a venda por conta que o caixa ainda está fechado, ou seja, a sessão ainda não foi iniciada. E também temos a automática, que basicamente funciona igual já acontecia nas versões anteriores, que é basicamente a gestão de sessão automática, é quando você não tem o caixa, você tem o caixa fechado, né? Você não abriu uma nova abertura, só que na hora que você for vender alguma coisa, o XD por baixo dos panos ali, ele já faz essa abertura automaticamente. Então isso é bem interessante caso você não queira ter que abrir manualmente ou solicitar a abertura. Então você pode deixar dessa forma também, que é muito interessante. E vindo aqui para o fundo de maneio, isso aqui também é muito interessante. Ele é o valor fixo que você quer que a abertura do caixa tenha. Por exemplo, se eu deixar 0 aqui, sempre que eu for utilizar a função caixa para fazer uma abertura, vai vir um valor 0 lá no valor, certo? Então, o fundo de maneio serve para isso. Se eu colocar R$ 100 aqui, então toda a abertura vai estar lá um valor fixo de R$ 100. Então isso é interessante caso você queira utilizar aí com a gestão de sessão automática. Então, sempre que você abrir uma nova sessão, ele vai abrir com R$ 100 aí de valor de abertura. Também vou estar mostrando quando for falar das outras funções que foram adicionadas e mudanças. Então, por enquanto, vamos apenas deixar aí em stand-by. Agora, descendo aqui para as últimas opções, nós temos o caixa offline. O que é o caixa offline? É basicamente uma configuração que você pode fazer para criar um caixa offline, né? Obviamente. Vindo aqui no caixa offline, ó, eu tenho aqui um caixa offline configurado, que aí eu posso utilizar ele no Power On. Então, se eu vim aqui no Power On, ele fica disponível aqui para me utilizar esse caixa como caixa offline padrão. Então, quando acabar a internet e você não conseguir acessar o terminal principal, ou seja, o servidor,
você vai poder estar utilizando aí o XD offline e conseguir continuar vendendo normalmente, só que num caixa offline. Isso é bem interessante também. E agora vindo para a última opção aqui das contas de negócio, que é o obrigar fechamento da sessão ao realizar o fechamento do dia. Isso aqui é bem interessante para quando você for fechar o dia, ele obrigue você a fechar aí a sessão antes de você fechar o dia. Isso aqui é muito interessante para quem acaba esquecendo, né? Os clientes que acabam esquecendo de fechar o caixa antes de fechar o dia. Isso aqui é muito interessante também. Vou estar mostrando aí na prática como está funcionando. Agora vamos seguir aí com as outras funcionalidades. Então, vindo aqui para a tela inicial, então vamos aí começar a fazer os testes referente aí às novas funcionalidades. Vou estar apresentando primeiro mudanças na nossa função caixa. Então, eu vou estar puxando ela aqui na grelha. Você também pode puxar aí por um botão, não tem problema nenhum. Então, vindo aqui para o campo de abertura, tivemos algumas mudanças de layout e também de funcionalidade que agora vocês estão vendo que agora tem dois novos campos, que é o caixa abrir e o caixa de origem. O que é o caixa abrir? O caixa abrir, ele é basicamente para você selecionar a conta de caixa que você quer iniciar a sessão. Já o caixa de origem seria o caixa que você vai retirar valor para você adicionar como fundo do caixa. Então ele é bem interessante. Vai, por exemplo, você criar uma conta de caixa do tipo cofre, como cofre. Então você insere ali valores naquele cofre e você depois consegue tirar valores dali para conseguir fazer uma abertura. E isso é muito interessante. Então, vou estar deixando aqui o caixa abrir e o caixa principal. Também os campos aqui não mudaram, referente à observação e também o fundo de caixa. E aqui eu vou estar mostrando também em relação ao fundo de maneio. Vocês podem ver que aqui está R$100. Então se eu vim aqui, ó, por exemplo, igual eu tinha comentado anteriormente, se eu vim aqui no meu caixa principal 2 e setar aí um fundo de maneio de R$100 e eu realizar a abertura, se eu selecionar meu caixa abrir o caixa 2, olha que interessante. O valor de caixa já vem os R$100 que eu acabei de informar agora há pouco nas minhas contas de negócio. Isso é bem interessante aí, caso você queira deixar de uma forma mais automática, você não precisar ficar digitando toda hora. Beleza? Então, vou estar mostrando aqui referente também ao solicitar a gestão de sessão. Então, por enquanto, eu vou deixar aqui a gestão do caixa manual, por enquanto, tá? Deixa eu setar ele aqui que tá manual. Beleza? Eu vou deixar ele por enquanto como caixa manual. E também eu vou tentar finalizar aí uma venda, beleza? Então eu vou estar, uma coisa também nova também, que temos aqui na configurações de terminal, nós temos aqui um caixa padrão agora. Então agora a gente consegue selecionar um caixa padrão para a gente conseguir finalizar as vendas. Esse campo também está disponível nos funcionários. Então se eu vim aqui no meu funcionário gerente, também eu tenho como colocar um caixa padrão. Já explicando aqui a parte da hierarquia dessas configurações, primeiro vem por funcionário e depois o terminal. Então, por exemplo, se eu tiver configurado um caixa padrão, o caixa principal 1 no terminal e o caixa principal 2 no funcionário, na hora que eu finalizar com o funcionário gerente, por exemplo, que está com a configuração do caixa 2, por exemplo, ele vai finalizar a venda no caixa 2, no principal 2, e não no 1. Por quê? A hierarquia do funcionário é maior que aí do terminal. Então isso é bem importante de lembrar caso você queira configurar aí dentro do funcionário uma conta de caixa em específico. Eu vou deixar ele como nenhum e vou manter apenas o do terminal. Uma coisa também muito importante, que caso vocês deixem um caixa padrão configurado, vocês não vão conseguir alterá-lo, por exemplo, no caixa. Se eu vim aqui na abertura agora, vocês podem ver que este campo está indisponível, então eu não posso acessar, eu não posso abrir outros caixas. Então lembrem-se disso. Então se você tiver algum caixa configurado tanto no funcionário quanto no terminal, se você tiver um caixa padrão, você não vai conseguir alterar o caixa nessas configurações, tanto em movimento, nas funções de fechamento de conta, que também vou estar mostrando aí mais para frente. Show de bola? Então, eu vou mostrar agora em relação às gestões de sessão. Então, por exemplo, se eu tentar vender agora, ó, eu não abri meu caixa. Então, agora se eu tentar vender, deixa eu verificar aqui se meu MEI está ativado. Está. Então, vamos realizar aqui uma venda. Ó,
uma coisa também interessante é que na Multipayment mudou. E agora você pode setar aqui também o caixa de destino. Mas como vocês podem ver, ele está indisponível. Por que ele está indisponível? Porque eu já tenho um caixa padrão selecionado. Se eu não tivesse um caixa padrão, eu poderia selecionar aqui o meu caixa de destino. Então, vindo aqui em dinheiro, vou finalizar. E ele vai emitir um erro dizendo que o caixa 4, que é o número do meu caixa, ou seja, o ID da minha conta caixa, deve ser aberto antes de realizar a operação. Isso ocorre quando você deixa lá como manual. Então, por isso que eu tenho que vir aqui, vir no caixa, vir em abertura e fazer aqui a abertura manualmente. Agora, vamos trocar e vamos realizar aí, trocar a sessão agora para solicitar a abertura. Agora vocês vão ver um comportamento diferente. Então, se eu quero tentar finalizar finalizar uma venda, perdão, ele vai já solicitar para mim a abertura. Então ele vai solicitar a abertura primeiro para mim depois eu conseguir fechar a conta normalmente. Então aqui eu posso fazer toda a abertura normalmente. Então vou sair agora. Aí ele dá um aviso caso você clique em não, né, dizendo que não pode ser concluída. E agora vamos testar o automático. E como eu já acabei explicando, ele já vai fazer a abertura automaticamente. Então eu vou fazer aqui. E ele já vai me fazer a abertura aí já que eles viram que já foi finalizado a minha venda. Então eu vou estar salvando aqui o ficheiro, aqui na minha área de trabalho. Pegando aqui então o meu documento. Esse aqui é o padrãozinho aí, o que nós já temos. Show de bola? Então, agora indo para uma outra parte das configurações, seria a minha entrada. Também tivemos outras configurações diferenciadas aqui na nossa nova versão, que são as rúbricas e as categorias. Essas que são configuráveis dentro do gestão comercial, já estou até com ele aberto aqui para mostrar para vocês, são essas partes aqui na opção de contas a pagar e receber. Elas ficam disponíveis aqui nas rúbricas, né? Ó, eu tenho uma rúbrica aqui já criada para mostrar para vocês, manutenção de equipamentos, e também, se eu vir aqui em categoria, perdão, acabei clicando em rúbrica novamente, categoria também tem despesa aí da cozinha. E se eu vim aqui em conta, tem aqui também as minhas duas contas feitas aí. Não apareceu a outra porque acabei não reiniciando o meu XD, então acabou não acontecendo o sync das contas, então acabou não aparecendo. Então se eu vim aqui agora, acabei de sincar vindo aqui em sistema e recarregar dados da memória, ele já apareceu já para mim o meu novo caixa que acabamos criando aqui durante o vídeo. E ó, ele também já aparece, tem até as permissões de utilizadores, olha que interessante, proprietário, também a opçãozinha. Então isso aqui é muito legal. Então, vamos seguindo aqui. Uma coisa interessante também que as rúbricas não são obrigatórias a serem selecionadas, então você pode fazer esse controle de rúbricas de movimentos manuais, que são feitas no GC, só que agora pelo PDV. Isso é bem legal. E como eu disse anteriormente, agora há pouco, não é obrigatório. Então eu vou deixar como nenhum e vou informar aqui um valor de entrada aí de R$20. Beleza? Então, deixa eu criar aqui. Deixa eu gravar. E mostrar aqui para vocês. Esse não mudou coisas referente ao nosso versões anteriores, só algumas coisinhas que agora mostra aqui também, ó. Entrada de caixa, caixa principal 2. Ele mostra aqui certinho o nome da conta de caixa que a gente acabou já abrindo aí e também fazendo a entrada. Beleza? Então ele mostra aqui mais algumas outras configurações. Então, vamos aqui dar um sair. E uma coisa também, né? Como vocês perceberam, que aqui também está indisponível, como anteriormente, é por conta de uma conta que eu tenho fixada aí no terminal, quanto no funcionário. E, referente à saída e à sangria, é basicamente a mesma coisa. Não mudou basicamente nada referente a elas. O comportamento continua o mesmo, só que agora você tem como controlar as rúbricas e também as categorias diretamente pelo PDV. E também temos a parte de fechamento. A parte de fechamento também sofreu aí alterações, também com uma opção de selecionar um caixa que eu vou fechar e também um caixa destino. O que seria esse caixa destino? O caixa destino serão os valores que eu declarei e vão cair nesse caixa aqui. Ou seja, eu vou selecionar um caixa que os valores que eu declarar vão cair nele. Então lembra que eu acabei comentando sobre a conta cofre? É basicamente isso.
Então eu vou fechar esse caixa, só que os valores desse caixa vão diretamente para o meu caixa destino, que seria o meu cofre. Que aí desse cofre eu consigo tirar valores dele e colocar e utilizar de abertura para eu fazer em outras sessões de caixa. Isso é bem legal. Então, vou dar um sair aqui. E agora eu vou vir aqui rapidinho nas contas de negócio para mostrar para vocês o saldo. Ó, como vocês podem ver, eu estou com 154 de saldo, que foram as vendas, a abertura e também aí a entrada. Então, já puxando também, vamos mostrar já as mudanças no relatório. Não tivemos relatórios novos, beleza? Não tivemos nenhuma parte de diferença referente a isso, apenas mudança como eles se comportam referente a isso, beleza? Então, vindo aqui primeiro, temos aqui os movimentos de caixa, os parâmetros continuam o mesmo, só que agora temos uma coisa interessante, que é referente a essa linha aqui. Em versões anteriores, não aparecia as vendas, apenas os movimentos manuais, apenas os movimentos manuais. As vendas só apareciam quando eu fechava o caixa. Atualmente não, agora na nova versão ele mostra as vendas realizadas naquele caixa. Só que vocês podem ver que está faltando algumas informações aqui. É por conta que a gente não fechou o caixa ainda, então a gente não sabe de onde vem essas informações. Se é do caixa, se é do terminal 17, que é o meu que eu estou utilizando, se é no terminal 1, por exemplo. Então, por conta disso a gente não sabe. Então essas informações acabam ficando zeradas. Só que os valores estão aqui normalmente. Show de bola? Isso aqui é muito interessante para você que também pode olhar aqui para saber o que você deve considerar aí na hora de fazer o fechamento da sua conta. Perdão, fechamento do seu caixa. Agora, vindo para outro relatório, temos o total de caixa por tipo de pagamento. E aqui funciona da mesma forma que funcionava anteriormente. Aqui temos o tipo de pagamento, moeda, caixa, o declarado. Não temos nada declarado atualmente. E também temos aí a diferença, ou seja, eu tenho R$ 154 em dinheiro no meu caixa. Esse aqui também fica separado por cartões e outros. Beleza? Então agora vamos finalizar. E também agora irei apresentar as novas funcionalidades aí das funções de fechamento da conta e também a nova função que foi adicionada, que se chama o Alter Caixa. A função Alter Caixa, para quando você não tiver um caixa padrão selecionado, ou seja, você não pode ter um caixa padrão, e com isso você vai poder utilizar a função Alter Caixa. O que é a função Alter Caixa? Basicamente você seleciona o caixa destino para aquela venda em específica. Só que essa função apenas serve para funções de fechamento sem parâmetro. O que são essas funções de fechamento sem parâmetro? São basicamente as F-contas, ou seja, os botões que a gente utiliza aqui no fechamento, que são os padrões, né? A gente utiliza aqui o F-conta underline N. Se eu tentar finalizar uma venda agora, sem ter um caixa selecionado, ele vai emitir um erro dizendo que não tem um caixa selecionado, porque a gente não deixou um caixa padrão selecionado, a gente retirou agora. Então, agora na hora que eu tentar finalizar uma venda com uma forma de pagamento que não tenha uma telinha de pagamento que eu possa selecionar um caixa destino, o XD não vai saber para qual conta de caixa ele enviar aqueles valores. Então ele vai emitir um erro. Então agora se eu tentar finalizar em dinheiro, por exemplo, só em dinheiro, sem utilizar uma PMN ou uma multipayment, ele vai emitir um erro que é necessário informar um caixa destino para realizar a operação. Então com isso é aí que a função alter caixa brilha. Então se a gente utilizar aqui a função alter caixa, eu consigo selecionar o meu caixa destino e aí eu consigo finalizar a minha venda normalmente. Beleza? Agora lembrando que essa função alter caixa vai ter que ser utilizada em cada venda, beleza? Mas isso vai servir apenas para funções sem parâmetros, apenas para as funções que são F-conta. Show de bola? Por que disso? Porque na multipayment, que é o multipagamento, você pode selecionar a conta de caixa. Ó, se eu vim aqui embaixo, ó, a conta destino, o caixa destino, eu posso selecionar aqui o meu caixa. Então aqui posso apenas selecionar o meu caixa principal 2 e finalizar aqui normalmente. Então não tem problema nenhum não ter um caixa selecionado. Porém, caso eu for finalizar com a venda com alguma função sem parâmetro, como eu já te mostrei anteriormente, você vai precisar utilizar aí da função alter caixa para continuar aí com a venda. Beleza?
Agora, vou estar mostrando o processo de venda, como mudou no delivery, beleza? Uma coisa muito importante, pessoal, que mudou nessa nova versão, é quando os valores vão para o caixa. Isso é muito importante para todo mundo. Então, vou estar fazendo aqui um pedido e vindo aqui para a parte de expedição. E é aqui que entra. Quando a gente vai entregar um pedido, é onde é finalizado aí a venda, né? Que é feito o processo fiscal e tudo mais. Só que aqui não entrou no caixa ainda. Isso aqui é muito importante para vocês saberem, tá? Os valores dos pedidos no delivery só vão entrar no caixa quando você clicar em finalizar, que aqui você consegue indicar o caixa destino. Então, se eu vim aqui no caixa destino 2, agora eu estou indicando que esse pedido, os valores desse pedido vão cair no meu caixa 2. Uma coisa também, se você tiver um caixa padrão selecionado, ele já vai ficar selecionado aqui certinho, você não vai conseguir alterar. Assim como as outras funções que já mostrei anteriormente. Só a gente clicar aqui em finalizar, ele já entrou no meu caixa. Então agora eu devo estar com uns 200, quase 300 reais na minha conta, 250 reais. Então, fiquem de olho quando forem aí deixar os pedidos aqui e acabarem esquecendo de finalizar eles. Eles só vão cair no caixa quando você fazer a finalização deles. E agora eu vou mostrar também uma outra coisa que é referente ao finalizar todos, que também tem essa tratativa. Então vou fazer 2 pedidos. Vou fazer o pedido aqui. Eu vou fazer um novo pedido. Agora vai ser em Master Crédito. E agora eu vou selecionar esses 2 pedidos. E agora vocês podem ver que a opção de finalizar está desativada, finalizar todos está ativada, mas eu não vou conseguir utilizar eles ainda porque eu acabei não entregando ainda. Então eu vou entregar esses 2. Show de bola? Agora eu vou selecionar os 2 de novo, novamente, e vou clicar em finalizar todos. Ó, ele vai pegar todos os pedidos pagos serão finalizados. Deseja continuar? Sim. E agora eu posso selecionar o meu caixa destino. Então eu vou clicar aqui para o meu caixa 2, 6,36, vai ficar com uns 280 reais ali. Então com isso ele já é finalizado e esse valor entra no meu caixa. Então se eu vim aqui agora na minha conta de negócio, posso ver que eu estou com 293 reais. Então eu vou acabar mostrando para vocês o que acontece caso a gente deixe o valor ali só no entregue. Lembrando que a gente está com 293 reais na nossa conta de caixa. Vou apenas entregar. Show? Vou deixar em entregue. E agora eu vou vir aqui em conta de negócio e vocês podem ver que não mudou o saldo. Por quê? Porque a gente não finalizou esse pedido. Então ele não vai cair no meu caixa. Então eu teria que vir aqui, finalizar. Eu posso também alterar a forma de pagamento, não tem problema nenhum. E aqui eu indicar o meu caixa. E agora, se a gente vir aqui nas contas de negócio, já vai estar finalizado e a gente vai ter recebido esse dinheiro dentro aí da nossa conta de caixa. Agora, pessoal, vamos estar mostrando aqui como está funcionando a parte dos proprietários, beleza? Já mostrei a parte das vendas, já mostrei a parte das rúbricas, a parte dos movimentos manuais, e agora vamos estar mostrando essa parte referente aos utilizadores. O que acontece se a gente tentar vender num caixa que não está sendo utilizado por a gente, e depois vamos seguir aí com a finalização aí do caixa e também mais algumas funcionalidades que foram adicionadas. Beleza? Então, com isso a gente já tem uma abertura de caixa pronta, então a gente pode continuar vendendo normalmente. Então, agora eu vou utilizar um outro funcionário para tentar fazer a venda. Então, lembrando que na minha conta de caixa, o meu proprietário é o gerente e o utilizador que pode estar utilizando aquela conta de caixa para fazer as vendas é o utilizador inicial. Então, eu vou estar utilizando um outro que não tem. Por exemplo, o suporte 1 aqui. Estou com ele aqui. Se eu tentar fazer uma venda com ele, olha que interessante que vai acontecer. Só apontar aqui o caixa principal 2. Olha o erro que vai aparecer para mim. Este funcionário não possui permissão para acessar a conta de caixa. Por quê? Porque o meu proprietário é o gerente e o utilizador que possa acessar aquela conta é apenas o utilizador inicial e não o suporte 1 que eu acabei de utilizar. Beleza? Então agora vamos testar com o utilizador inicial.
que é o meu funcionário de ID1. Se eu tentar finalizar com ele, vou apontar o caixa de destino, ele vai me pedir a senha que eu coloquei anteriormente. Então agora se eu colocar 1234, que era a minha senha da minha conta, eu consigo finalizar certinho a minha venda. Então, é isso referente às configurações disso. Eu também posso remover a minha senha, tá? Caso você queira. Ah, não, mas agora eu não quero ter mais uma senha. Então eu vou remover a senha aqui, ó. Gostaria de remover a senha desse negócio, desejo continuar? Sim. Então, voltando aqui também, tira a parte dos utilizadores, né? Porque os utilizadores só ficam disponíveis quando você coloca uma senha. Falar agora só fica disponível para o gerente. Então, agora, se a gente tentar finalizar agora com o utilizador inicial, que foi o que eu acabei de tentar, agora vai apresentar um erro, porque não tem uma senha e também não tem um utilizador para ser o que possa acessar aquela conta. Então, agora se eu tentar finalizar, vai me aparecer um erro, dizendo que eu não tenho acesso àquela conta. E agora, caso você queira adicionar, tirar um proprietário e falar, não, agora eu quero que essa conta de caixa fique disponível para todos os meus funcionários. Posso vir aqui no proprietário e deixar vazio. Com isso, eu posso dar um gravar. E agora, se eu acessar com o meu funcionário 1, que é o utilizador inicial, e tentar fazer a venda, agora eu consigo finalizar normalmente, porque não tem nenhum proprietário naquela conta. Beleza? Agora, pessoal, para finalizar, vamos seguir aí com o fechamento do caixa. Também mostrar aí como está o fechamento do dia. Vou estar mostrando aqui pelo Microsoft Print to PDF, então caso saia cortado, mil perdões, por conta que não está integrado ainda, né? Porque quando você tenta fazer uma impressão aí de um talão num PDF, acaba saindo cortado por conta que não é realmente ali uma folha térmica, né? No PDF em si, uma folha 4. Show de bola? Mas vai dar para apresentar certinho ali a parte de conferência do caixa normalmente. Beleza? Então, vou estar selecionando aqui uma mesa, utilizando a função caixa e clicando aqui no meu fechamento. Agora eu vou selecionar o meu caixa a fechar. Vou selecionar o caixa principal 2. Caixa de destino eu vou deixar nenhum, que eu vou não vou enviar para nenhum caixa, então vou apenas fechar o meu caixa principal. E agora eu vou informar os meus valores. Agora que vem os relatórios, gente. Então aqui eu posso utilizar os meus relatórios, por exemplo, o total de caixa por tipo de terminal. Eu posso vir aqui e ver quanto que eu vendi. Então eu posso vir aqui e falar, então eu preciso declarar R$ 138,05 de numerário, ou seja, perdão, de cartão, e 290,14 em reais. Então, se eu vir aqui em caixa agora e fazer o finalizamento, em dinheiro aqui seria 290,14 e em cartões eu coloco aí, se eu não me engano, eu acho que era 193, né? Só deixa eu confirmar rapidinho. 138,5. Aqui, vou colocar 293,14 e aqui é 138,05. Então, eu vou selecionar o meu caixa e vou estar finalizando aí meu caixa. Agora, vou salvar. E é como vocês podem ver, ó, acabou mostrando aqui, acabei declarando um pouquinho a mais, mil perdões, mas ó, já mostra também a abertura, numerário, entrada, vendas que eu fiz em cartão e vendas também em numerário. Também aparece aqui em cima, fechamento de caixa, caixa principal 2. Mostra a seção do caixa, aberta, resumo de movimentos agrupados, terminal 17, garçom 4, gerente. E aqui mostra o total o pagamento, que seria os agrupados, né, cartão, numerário e outro, o que eu vendi no caixa, o que eu recebi no meu caixa, perdão, o declarado e a diferença. Essa tá interessante também, que eu acabei declarando a mais, então ficou R$3 a mais aí no caixa por conta que eu acabei declarando a mais do que eu já tinha no meu caixa. Beleza? E agora, o meu caixa está fechado. Então agora, se eu tiver na minha conta de negócios e tiver aqui com a seção de sessão automática, se eu tentar finalizar uma venda agora, vai apresentar um erro para mim por conta que eu não abri novamente o caixa. Olha que interessante. Agora então, você é obrigado a trabalhar com o caixa
e também fazer a abertura antes de começar a finalizar as vendas. Beleza? Então eu vou deixar aqui como automático para a gente não ter maiores problemas. E agora eu vou estar mostrando o fechamento do dia. Então agora a gente vai dar um FD, né? A gente acabou de fechar o nosso caixa. Eu vou finalizar nosso dia. Utiliza a mesa. Acabei tendo uma nova aqui. Eu vou estar finalizando isso aqui rapidinho. Pedir. Ele vai executar. E aqui eu vou imprimir. Não vou fechar minha aplicação. E aqui a gente pode ver aqui já os movimentos em dinheiro, ou seja, as minhas aberturas, entradas e vendas em dinheiro, somando todos, dá R$ 290,14. Não tivemos saída de caixa. Aqui temos aqui os movimentos de caixa, que ele mostra o número da minha conta de caixa e a seção, ou seja, esse daqui foi feito no caixa 4, ou seja, o caixa de número 4, e a seção 6, ele foi uma abertura de R$ 100. Aqui foi uma entrada e aqui foram as vendas. Aqui foram as vendas em numerário e aqui foram as vendas em cartão. Isso aqui então é muito interessante, que aqui você vai conseguir ver de onde veio essa abertura, de onde veio essa entrada, de onde veio essas vendas também. Então isso é muito legal para um controle aí de vários caixas que você pode ter espalhados aí pelos seus terminais, né? Então isso é muito interessante, aqui apresentando no final o total. Temos aqui o movimentos agrupados, que ele junta tudo, todas as vendas, aberturas, entradas e saídas. E aqui nossa conferência de caixa, que aqui também é diferente do fechamento do caixa, que também traz o caixa, a seção, modo de pagamento, venda, declarado e diferença. Então aqui ele mostra o caixa e a seção, o modo de pagamento, o declarado, a venda, o declarado e a diferença que teve aí no caixa, caso você declarou menos ou mais. Beleza? Então, foram essas diferenças que a gente teve aí por parte das impressões. Foram apenas essas duas, né? E também na abertura, entrada, saída e sangria. Também aqui o fechamento do caixa e também agora o fechamento do dia. Beleza? E uma coisa muito interessante, vou utilizar o meu IPR4, que caso você faça uma abertura, R$ 100, vou estar fazendo uma abertura, registrou, acabei não mostrando também a impressão da abertura, segue a mesma de como era em versões anteriores, show de bola? E agora, se eu tentar fazer uma abertura novamente no meu caixa 2, ele vai me trazer o valor de fundo e uma observação, abertura de caixa 4. Por que disso? Porque aqui, se eu tentar alterar aqui o meu valor de fundo de caixa, ele vai apenas editar a minha abertura. Ou seja, atualmente não é mais possível você fazer várias aberturas em uma sessão. Então agora você só pode fazer uma abertura e com isso você pode, caso você queira fazer uma nova abertura, você vai poder editar a sua existente. Então aqui se eu colocar R$ 150, vou estar mostrando primeiro o saldo da minha conta de negócio, ou seja, tem R$ 100 porque eu já fiz uma abertura de R$ 100. Se eu vir aqui em caixa, vim aqui na abertura, selecionar o meu caixa principal 2 e colocar R$ 50, eu vou editar a minha abertura. Então, ó, editando uma abertura realizada, deseja continuar? Sim. Então aqui, se eu venho aqui agora está com R$ 50. Vamos editar mais uma vez e colocar 20, que eu vou mostrar para vocês também a impressão. Então, fiz aqui. Vou salvar. E aqui vocês podem ver aqui que altera também. Ó, abertura de caixa e fica basicamente a mesma coisa em versões anteriores. Show de bola? Gente, agora para finalizar, vou estar mostrando mais duas funcionalidades novas que tivemos aí com a introdução do caixa, que são duas novas permissões avançadas referente ao caixa. Então, para você ter acesso a essas informações, essas configurações, perdão, vindo aqui em gerais, você tem que ativar aqui esta opção aqui de usar permissões avançadas. Então, eu vou estar vindo aqui nos meus funcionários, vou vir aqui no meu funcionário 1, vou estar desabilitando aqui, né, como já está desabilitado o supervisor, vou vir aqui em configurar grupos, vou criar um novo grupo aqui para teste, vou selecionar ele, vou adicionar utilizadores a ele,
Então vou aqui e adicionar o meu utilizador inicial. E aqui eu posso tirar agora, olha que interessante. Posso tirar essa opçãozinha aqui também que tivemos, uma nova aqui que eu também vou estar explicando, que eu acabei esquecendo de explicar na hora que eu estava explicando a parte de abertura. Então você pode desabilitar aqui, que atualmente você pode editar o movimento, eu vou estar explicando daqui a pouco. E também temos ou uma outra permissão que você não pode acessar, que são as configurações de contas e negócios. Então vamos estar descendo aqui, contas, apagar e receber. Agora, pessoal, vou estar explicando aqui como funciona esses dois tipos de permissão. Então vamos estar desabilitando elas aqui. Então eu vou desabilitar aqui o contas, apagar e receber. E também eu vou estar desabilitando o editar movimento de abertura de caixa. Então eu vou estar desabilitando eles aqui, vou dar um OK. Vou selecionar aqui o meu grupo de técnico que eu acabei criando, né, o grupo teste, e vou dar um gravar. Lembrando que para as permissões funcionarem, você precisa estar desabilitando aí o supervisor aí no seu funcionário, tá? Por conta que a flag de supervisor, ela na hierarquia das permissões, ela acaba passando por todas. Então, se você tiver ela se você tiver ela ativada e todos no grupo que tiver todas desativadas, ela não vai funcionar. Então, tenham isso em mente. Então, com isso, eu vou sair, então, eu vou entrar aqui com o meu funcionário, o utilizador inicial, e com aquelas duas flags ativadas, o contas apagar e receber, eu não consigo acessar a conta de negócio. Então, aquela flagzinha lá é para eu não conseguir acessar essa daqui. Agora, pessoal, com a segunda opção lá desativada, né, que é para editar a abertura de caixa, se eu tentar editar minha abertura, aqui eu já tenho uma abertura feita, então caso eu tente fazer a abertura, ó, se eu selecionar o meu caixa, qualquer um dos meus caixas, olha o que ele vai acontecer. Ó, você não tem permissão de editar a abertura desse caixa, ou seja, eu não consigo editar, beleza? Então, tipo assim, eu posso abrir o caixa, mas eu não posso editar após eu ter aberto. Show de bola? Então, essas são as duas flags novas que estão disponíveis aí para o pessoal estar utilizando. Pessoal, vamos finalizando por aqui então. Essas foram as principais mudanças aí que tivemos em relação à reformulação do caixa. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida aí, estamos sempre disponíveis aí nos nossos canais de comunicação para qualquer dúvida, caso vocês tenham. Show de bola?